Muito bem, estamos de volta para o quinto bloco, penúltimo bloco da Sabatina com Alexandre Padilha, ele que é candidato ao governo de São Paulo pelo PT. Neste quinto bloco vamos começar com Priscila Salles. Candidato, ainda na área de segurança, uma medida que vem sendo tomada pela atual administração é a centralização do 190. O senhor chegou a esbarrar no tema, mas eu queria saber do senhor especificamente quais são as suas propostas para esse 190. Ele vai ser direcionado para essa central conjunta? O senhor pretende terceirizar o atendimento? Ele será feito dentro da própria cidade? Qual é a sua proposta? Eu sou a favor da descentralização absoluta do 190, voltá-lo para polos regionais, saiu daqui de Franca, foi para Ribeirão Preto, já estão dizendo que vai levar para a capital, voltar para polos regionais. As pessoas não podem achar que vão conhecer a cidade através do Google Maps, tá certo? Olha ali pelo Google, sabe o endereço, onde é que chega, ou seja, descentralizar ao máximo. E também sou a favor de fazer o que eu conheci tanto em Nova York quanto em Chicago, onde essas ocorrências, elas têm a supervisão de um policial que é armado, mas a operação do atendimento, né, é feita por pessoas que são servidores não necessariamente armados. Porque hoje você tem um conjunto de policiais que foram treinados para andar armado, para fazer abordagem na rua, para andar em viaturas, que estão dentro de salas, né, de atendimento do 190. Então, eu sou a favor de descentralizar ao máximo isso e colocar servidores com supervisão de policial militar, mas colocar servidores não necessariamente militares para fazer o atendimento, para que você tenha os servidores militares que têm treinamento estarem nas ruas defendendo as pessoas e as famílias. Padilha, um dos temas em questão no Congresso Nacional é a redução da maioridade penal. O que o senhor pensa a respeito? O senhor é favorável? É contra? Eu sou a favor que se utilize todos os mecanismos jurídicos que nós já temos hoje para manter em privação de liberdade um menor que tenha cometido um crime que se justifique a privação de liberdade depois dos 18 anos de idade. Citar um exemplo de um caso que ficou muito conhecido no Brasil, que é o caso Champinha. Ou seja, já ultrapassou 18 anos de idade e continua em privação de liberdade. Agora, sou contra a fazer mudança na Constituição para isso, porque nós já temos instrumentos jurídicos para manter em privação de liberdade aqueles casos que precisam ser mantidos em privação de liberdade. Sou contra mudar a nossa Constituição em relação a isso. Aliás, sobre o debate de mudança de Constituição, a nossa prioridade nesse momento tem que ser a reforma política, para ampliar a participação das pessoas. Os jovens foram às ruas questionando como que é a participação, para combater a corrupção na política, para rever a forma de financiamento das campanhas Candidato, o senhor fala em relação à prioridade à reforma política. O governo federal hoje tem ampla maioria no Congresso. Por que essa reforma nunca ela é feita, mas sempre ela é destacada, priorizada em campanhas eleitorais? Porque tem que acontecer aquilo que o PT está defendendo. Você tem um plebiscito no país para convocar uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Sabe por que não acontece do jeito que é hoje? Porque os deputados, eles não podem legislar sobre aquilo que é de interesse específico deles, de como que vai ser a eleição ou não. Então, toda vez não se constrói um consenso por conta disso. Por isso que o PT defende hoje e está convocando uma chamada nacional para que a gente tenha um plebiscito, para que se convoque uma Assembleia Constituinte exclusiva para mudar a forma de representação política do país, de participação política, do financiamento das campanhas. Agora, só voltando no tema também da maioridade penal, que eu acho que é fundamental, então sou contra mudar a Constituição em relação a isso. E digo mais, 98% dos crimes cometidos no estado de São Paulo são cometidos por maiores de idade. 98%. Então eu fico impressionado como um governador que governa esse estado há 20 anos, ou seja, durante 20 anos, ele é responsável pela política de juventude, ele foi responsável pela educação dos nossos menores, foi responsável pela política de juventude, de esporte e cultura dos menores. No ano de eleição, ao invés de endurecer e enfrentar os 98% que são os maiores que cometem os crimes, não enfrentou os donos dos crimes, os donos do tráfico, vem querer desfocar o tema da segurança pública, querendo mudar a Constituição para ir para cima daqueles que são aliciados pelos donos do tráfico. Eu serei um governador que vai, por um lado, enfrentar os donos dos tráficos, que são os maiores, que comandam as facções criminosas a partir das penitenciárias do governo do estado de São Paulo, e serei o governador que vai cuidar dos jovens. Cuidar dos jovens de 18, de 16, de 14, de 12 anos, aonde o governo do PSDB só levou presídio, só levou FEBEM, só levou Fundação Casa, eu vou levar Escola Técnica Estadual, CEL da Juventude,
cuidado e oportunidade para os nossos jovens não caírem no caminho do crime. Padilha, o senhor falou em cuidar dos jovens. Recentemente, o governo de São Paulo começou uma política de internação dos viciados em droga. Quais são as propostas do senhor? Como o senhor pretende resolver a questão dos dependentes químicos no estado de São Paulo? No pouco tempo que fui ministro da Saúde, nós lançamos o programa chamado CRAC é Possível Vencer, a partir de 2011. O que é essa proposta do CRAC é Possível Vencer? Eu conheço bastante essa realidade de usuários, de jovens que infelizmente entram para o abuso de drogas. Só que são realidades muito diferentes. Às vezes as pessoas têm na imagem, na cabeça, de que o crack é só aquilo que acontece na Cracolândia. A gente que vive no interior do estado de São Paulo sabe que não é só na Cracolândia. Outro dia eu estava em Sertãozinho, na área rural, pessoas que trabalham na colheita de cana-de-açúcar, uma empresária falando isso, eu tenho filhos que são verdadeiros órfãos do crack, ou seja, porque os pais deles se viciaram no crack e largam seus filhos no meio do canavial. Então você tem a situação hoje, no interior, são situações muito diferentes. Então, para enfrentar esse problema, você não pode ter uma solução isolada. Você tem que ter serviços de internação de curta duração para aquelas pessoas que precisam ser internadas para estabilizar e depois construir um programa de tratamento para essa pessoa. Que não é com internação que você faz isso. Você faz isso com parcerias com comunidades terapêuticas, você faz isso com centros de atenção psicossocial funcionando junto com a comunidade, em parceria com o esporte, com a cultura, retomando inclusive parcerias com entidades religiosas, porque é muito importante recuperar os valores para esses jovens, os valores da família, para que ele não entre no caminho das drogas. Então o CRAC é Possível Vencer oferece para os estados e municípios a possibilidade de pegar recursos do governo federal para criar tipos diferentes de tratamento para pessoas que vivem em situações diferentes. Consultório na rua, em lugares da cidade, locais de internação para quem precisa de internação, mas muitas pessoas estão usando o crack e trabalhando. Pessoas que trabalham normalmente usando o crack, ou seja, você precisa ter centros de atenção para essa pessoa, não necessariamente internação, para ela se curar e se tratar, unidades de acolhimento. Então, o que eu proponho para o estado de São Paulo é exatamente o detalhe do programa CRAC é Possível Vencer. Sobre essas internações, o senhor é a favor da internação compulsória? Eu, como médico, sempre digo, toda pessoa que corre um risco de vida e um profissional de saúde foi lá, atendeu aquela pessoa e sabe que ela tem risco de vida, a nossa lei estabelece que aquela pessoa deve ser internada por avaliação de profissional de saúde. O que não se pode permitir é uma pessoa ser internada por avaliação da polícia, por avaliação de uma pessoa que não é profissional de saúde, que não está qualificada para isso. Então, tem pessoas que precisam ser internadas de forma involuntária, ou seja, a lei estabelece isso e a nossa recomendação no período do Ministério da Saúde eram pessoas que corriam risco de vida, deveriam ser internadas de imediato quando tem avaliação do profissional de saúde. Tem pessoas que elas vão ser internadas por um período e depois elas só vão sair da droga quando elas voltarem para o convívio social, o trabalho, mas tiverem acompanhamento continuado através de centros de atenção psicossocial, ou seja, por isso que o nosso modelo tem que ser amplo, como que é o que eu proponho. Você tem local de internação, você tem local de centro de acompanhamento depois que a pessoa sai da internação, você tem consultório na rua, unidades de acolhimento, para que você tenha tratamentos diferentes para situações diferentes. Se a gente fechar essa questão das drogas, qual que é a opinião do senhor sobre a legalização da maconha, que é um assunto, uma proposta que vem sendo discutida no Congresso? Eu sou contra qualquer mudança da lei atual de drogas que nós temos no país. Essa é a minha mesma posição quando eu era ministro da coordenação de governo do presidente Lula, ou seja, eu era o responsável por acompanhar os projetos no Congresso Nacional. Essa era a minha posição como ministro da Saúde também no pouco tempo que fui ministro da Saúde. Sou contra mudarmos a lei de drogas do país. E por quê? Isso é muito importante que fique esclarecido. A nossa lei, ela evoluiu nos últimos anos para separar qual é o tratamento que tem que ser dado para o usuário, para aquele jovem que entrou no caminho errado das drogas e qual é o tratamento que tem que ser dado para o traficante. Para o usuário, a nossa lei já diz o seguinte, você tem que tratar, oferecer tratamento, cuidar da saúde, recuperação de reinserção social, projetos e valores que recuperem, esporte, cultura, parceria com entidades religiosas. E ao traficante, você tem que ser duro no combate ao tráfico. Tem que ter autoridade policial, força policial, parceria com a Polícia Federal e não deixar que os traficantes comandem as penitenciárias como eles fazem hoje.
Padilha, em julho, durante a visita que o senhor fez a Francal 2014, o senhor afirmou em uma entrevista ao GCN que Franca faz parte do centro da ideia de desenvolvimento do nosso Estado e que terá toda a sua atenção. Nesse sentido, quais são suas propostas para a indústria calçadista? Nosso Estado de São Paulo tem muita diversidade e nós precisamos apoiar o potencial de cada região, o que nós estamos chamando dos corredores da inovação. Aqui, em relação à indústria calçadista, nós sabemos dos desafios que ela tem. Primeiro, o governador de São Paulo tem que usar a liderança política que só o governo do Estado de São Paulo pode ter para acabar com o que existe hoje, que é a guerra fiscal. Várias indústrias saíram da região, foram para outros estados, porque existe uma guerra fiscal no país. São Paulo tem força política. Eu tenho capacidade de articulação no Congresso Nacional para que a gente faça uma reforma tributária e acabe com a guerra fiscal e pare com essa coisa de a gente perder empregos aqui na região, porque as indústrias acabam optando para sair daqui, porque tem outros tipos de incentivos em outras regiões. Segundo, reduzir, esses corredores da inovação, reduzir os custos de operação que o industrial, que o empresário tem hoje, facilitando o transporte de carga e de passageiros. Isso significa reduzir, enfrentar e reduzir os preços do pedágio, retomar os investimentos na linha ferroviária para facilitar e baratear os custos, facilitar o acesso à internet, porque hoje é um custo elevado para o empresário, para o investimento no interior, o acesso à internet tem que ter banda larga, fácil, rápida e barata, para que ele possa se conectar, melhorar a qualidade da educação, para você ter um trabalhador mais bem formado para esse empresário. E criar no Pronatec Paulista, que terão 2 milhões de vagas específicas para a qualificação do trabalhador da indústria calçadista. Hoje o empresário tem que pagar a qualificação do trabalhador. Isso é um custo para ele. Eu quero falar para o empresário que se ele quiser investir aqui em São Paulo, investir em Franca, ele vai ter forte investimento da qualificação do trabalhador, ou seja, vai ser atrativo para ele manter os empregos e os investimentos aqui em Franca. Chegamos ao fim do 5º bloco da Sabatina com Alexandre Padilha, candidato ao governo pelo PT no estado de São Paulo. A gente vai a um breve intervalo, é apenas 1 minuto. E já voltamos com o último bloco desta Sabatina. Tem mais perguntas de jornalistas e também a participação do internauta. Não sai daí, a gente volta já.